Capítulo 401, Escorpião Gigante Ancião. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd Q.C., Bru. Mesmo que o pequeno gato ladrão tivesse mudado de dono, ainda tinha sua característica de adivinhação. E Anil acreditava nisso sem dúvidas nenhuma. Desde que ela o conheceu, sua sorte tem sido boa. Mesmo esse cânion foi encontrado pelo pequeno gato ladrão e, em seu coração, o pequeno gato ladrão era agora seu gato da sorte. Zhaofeng, inexpressivo, o seguiu. De acordo com o caminho que o pequeno gato do ladrão mostrou, uma pradaria apareceu à frente com o Yuan-Ki dos céus e da terra mais ativos no local. Qualquer mato à frente tinha a altura de uma ou duas pessoas. Roar! Ping ping ban! Da pradaria rugidos de bestas e passos pesados surgiram. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng já havia pego em sua visão um grupo forte de bestas Yao e, se ele estivesse aqui sozinho, ele definitivamente se retiraria. Era preciso saber que algumas bestas Yao nas ruínas do Sagrado Roxo podiam ser comparadas ao Ranklord verdadeiro, anda mais as que estão dentro deste misterioso desfiladeiro. No entanto, Eanil, uma poderosa Lorde verdadeiro, abriu o caminho. Zhaofeng então nem precisou se preocupar. Quando entraram 300 metros pradaria adentro, uma enorme horda de vacas metálicas com enormes pontas espinhosas crescendo em suas costas aparecerão. Seus corpos eram inimaginavelmente duros e resistentes, e cada um de seus passos fazia o chão tremer. Vaca louca de espinhos de ferro, uma besta rara com uma fraca linhagem antiga. Poderosa, mas de temperamento fraco e geralmente pode esmagar até a morte várias bestas do mesmo nível. E quando se enraivece, sua linhagem é ativada e seu poder de batalha dobrará. Zhaofeng reconheceu essa besta. As vacas louca de espinhos de ferro foram extintas no continente Flor Azul e só foram ouvidos sobre elas em registros antigos e linhagens impuras. O mais fraco dessa horda de vacas louca estava no rank humano verdadeiro e muitos estavam no rank místico verdadeiro. O poder de batalha mais forte delas estava próximo do rank Lorde verdadeiro e era o rei da horda. Zhaofeng e companhia entraram em seu território, fazendo com que elas os atacassem instantaneamente. As vacas louca de espinho de ferro tinham uma atitude violenta e uma linhagem antiga. Mesmo que um lorde verdadeiro tenha chegado, elas ainda assim tinham coragem de lutar. Boom! Centenas de vacas louca fizeram com que a terra tremesse enquanto corriam até Zhaofeng e companhia. Eanil deu um sorriso indiferente e acenou com a mão, então uma clara rede de luz espiritual brilhou glamourosamente com um brilho prateado, enviando flutuações frias e afiadas. E com um chua avançou em direção à horda. Da superfície, parecia que o ataque de Eanil era suave e calmo, como se não houvesse muito poder. No entanto, as pupilas de Zhaofeng se estreitaram, e uma expressão de choque apareceu em seu rosto. Quando na conferência do Santuário do Dragão Real, a luta entre Yu Tianyao e Shinwulin parecia simples, mas seus controles atingiram o ápice. Todas as ações continham intenção que lhes permitia matar outros do mesmo nível como formigas. Esta situação também apareceu em Eanil, mas muito mais perfeita. Bam bam bam. As vacas loucas que avançavam, tiveram a luz da rede de brilho prateado atravessando seus corpos e, de repente, tornando-os enrijecidos. Logo depois, rios de sangue vazaram dos buracos nas dezenas de vacas loucas de espinhos de ferro, que então caíram mortas no chão. Outros talvez não podiam ver o que aconteceu, mas o olho espiritual de Deus de Zhaofeng pode ver claramente a rede de luz de brilho prateado atravessar diretamente os espinhos de ferro, pele e órgãos das vacas. Isso significava que cada vaca tinha sido perfurada com inúmeros buracos. Por mais forte que fosse sua defesa externa, seus órgãos ainda receberam inúmeros buracos, perdendo suas vitalidades. O movimento casual de Eanil imediatamente matou dezenas de vacas e Zhaofeng definitivamente não tinha tal capacidade, pois a defesa delas era aterradora.
Ele poderia acabar com uma ou até mesmo algumas em um olhar, mas matar dezenas ao mesmo tempo era algo que mesmo lordes verdadeiro achariam difícil. Eanil matando essa grande quantidade de vacas louca, fez com que o restante da horda entrar em pânico e ficarem loucas. Ao verem muitos de sua própria espécie serem mortas, seus olhos ficaram vermelhos de fúria e, uma luz vermelha escura começou a aparecer em seus corpos e seus sangues começaram a ferver, fazendo seus poderes de batalha aumentar. O poder de batalha dessas vacas dobrou. Zhao Feng sentiu uma grande pressão e seu sangue gelou. Depois de ficarem enfurecidas, essas vacas definitivamente eram capazes de atacar até mesmo aqueles no Ranklord verdadeiro. A vaca louca rei de espinhos de ferro tinha uns 30 metros de comprimento e uns 20 metros de altura. Com um rugido estrondoso, ela convocou uma rajada de vento caótico e, seu poder de batalha era comparável ao Ranklord verdadeiro. Se fosse Zhao Feng, certamente ele não o encararia e se esconderia. Eanil sorriu e, com sua imaculada veste verde, flutuou para as costas da vaca louca rei. Uma ondulação de luz prateada cercou o corpo de Eanil, fazendo-a aparecer a deusa da lua. E um poder ilimitado, com um brilho do sol, da lua e das estrelas, pressionou a vaca louca rei para o chão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão excitadamente acenou o chicote sangue da serpente mística e absorveu a essência de sangue da vaca louca rei de espinhos de ferro. Então é assim. Zhao Feng começou a pensar. A força que a vaca louca rei mostrou quando estava furiosa estava no estágio inicial do Ranklord verdadeiro, então Eanil poderia matá-lo facilmente. No entanto, o chicote de sangue da serpente mística do gato ladrão poderia aumentar de nível depois de absorver essências de sangue e até mesmo melhorando suas habilidades e atributos. Agora o poder e qualidade do chicote de sangue já excedeu o nível das armas espirituais de nível médio normais, ligeiramente melhor que o Arculo ou de Zhao Feng. Shua. Zhao Feng tocou os lótus pretos e convocou os 2 cadáveres de bronze para se alimentar da carne da vaca louca rei. Neste momento, os 2 cadáveres de bronze eram comparáveis ao ápice do rank místico verdadeiro e comer carne contendo uma fraca e antiga linhagem era muito benéfica para eles. Eanil apenas olhou para ele, mas não disse nada. Para ela, essa vaca louca ou os cadáveres de bronze de Zhao Feng eram apenas formigas que poderiam ser mortas com um estalar de dedos. Momentos depois, a vaca louca rei de espinhos de ferro morreu e perdeu toda a sua essência de sangue e deixou para trás centenas de cadáveres de vacas louca normais. Miau, miau. O pequeno gato ladrão satisfeito, lançou um olhar arrogante e então continuou a liderar o caminho, atraindo risos de Eanil. Zhao Feng permaneceu inexpressivo e com o óleo espiritual de Deus, coletou alguns tesouros pelo caminho. Eanil estava na frente abrindo o caminho, matando as bestas e aos mais fortes e Zhao Feng apenas seguiu atrás fazendo a colheita. Algumas das partes dessas bestas real como, pele e órgãos, valiam mais que cidades inteiras no continente Flor Azul. Zhao Feng tinha a mão leve, e suspeitava que já não teria mais espaço sobrando em seus anéis de armazenamentos. Eanil já era mais casual e só coletaria os materiais mais preciosos. Ela era obviamente rica e tinha recursos dezenas de vezes melhores do que as 10 grandes seitas do continente Flor Azul. Até agora. De repente, o chão à frente apresentou um leve tremor e, um grito choroso e penetrante surgiu da pradaria ecoando pelos céus, e uma temível aura de medo. Zhao Feng sentiu uma leve contração em seu sangue, seu ki espiritual verdadeiro foi suprimido e seu poder de linhagem foi ativada. A aura dessa linhagem antiga é mais de 10 vezes mais pura que a da vaca louca de espinhos de ferro. O coração de Zhao Feng estremeceu. Esta foi a primeira vez que ele sentiu uma aura poderosa de bestas e de linhagem depois de entrar nas ruínas do Sagrado Roxo.
Nas profundezas da pradaria, em frente a uma enorme caverna na montanha, havia mais de uma dúzia de figuras que estavam lutando com um grande escorpião preto. Din din din. O grande escorpião preto tinha o corpo coberto por uma carapaça de ferro fundido preto com um leve brilho metálico e suportava todos os ataques que apenas causavam faíscas. Alguns dos ataques do ápice do rank místico verdadeiro nem mesmo conseguiram deixar uma marca relevante nele. Os mais de uma dúzia de figuras presentes estavam tentando manter uma certa distância do escorpião, sendo extremamente cautelosos. No chão, já havia 4 a 5 cadáveres, ambos do Palácio do Abismo Negro e do Templo Demoníaco da Lua. Sejam cautelosos. Esse escorpião gigante ancião contém um veneno poderoso, e aqueles sob o reino núcleo da origem morrerá se for atingido. Então certifiquem de manter distância. Shigi, o homem de nariz pontiagudo, ordenou aos gênios do Palácio do Abismo Negro enquanto lidava com o escorpião. Além de Shigi, havia também o jovem de manto vermelho sangue do Templo Demoníaco da Lua. E mesmo eles, 2 dos 10 grandes gênios Lorde Verdadeiro, se juntaram e não conseguiram suprimir o escorpião gigante ancião. Se não fosse pelo fato de que os gênios do Palácio do Abismo Negro possuírem um grande número de zumbis, esqueletos e outras coisas resistentes ao veneno, provavelmente ninguém ali poderia lutar contra o escorpião em combate corpo a corpo. Chua chua. Naquele momento, Eanil e Zhaofeng chegaram e ficaram na deles, apenas observando a situação. O nível da linhagem deste escorpião gigante é muito alta e, mesmo com os 2 lordes verdadeiro e muitos outros gênios, ainda mantém a vantagem. Zhaofeng se manteve cauteloso. Mesmo um lorde verdadeiro não conseguia lidar com este escorpião. E, mesmo se Zhaofeng tivesse muitas vidas extras, ainda não seria páreo para ele. Somente quando Shigi controlou um esqueleto de veias prateadas do Rank Lord verdadeiro e 4 a 5 com o poder de batalha próximo do Rank Lord verdadeiro, foi que conseguiu reter o escorpião gigante ancião. Porque já estavam mortos, não tinham medo do veneno do escorpião. Eanil revelou um olhar solene: a linhagem deste escorpião é muito rara e melhor do que os gênios nas ruínas do Sagrado Roxo. Além disso, ele tomou algumas preocupações e não usou todo o seu poder. Ouvindo isso, Zhaofeng concordou. A linhagem antiga deste escorpião era extremamente poderosa, de modo que, até mesmo a linhagem de Zhaofeng sentiu-se pressionada. Isso ocorreu porque a linhagem do escorpião era mais pura e antiga, não algo como uma fraca linhagem diluída inúmeras vezes, como a de uma vaca louca de espinhos de ferro. Mesmo com o Palácio do Abismo Negro e o Templo Demoníaco da Lua combinados, eles estão tendo dificuldade em derrubá-lo, porque ainda continuam lutando. Zhaofeng ficou intrigado. Que benefícios isso teve para as 2 facções? Então ele abriu o olho espiritual de Deus e logo compreendeu. Atrás do escorpião havia uma grande caverna de onde emanava uma leve aura. Shigi e o jovem de manto vermelho sangue tentaram inúmeras vezes distrair o escorpião, mas sempre acabaram em fracasso. O escorpião gigante ancião guardou a entrada da caverna e não se afastou. Este bastardo realmente não é nenhum tolo. Shigi e o jovem de manto vermelho sangue no Rank Lord verdadeiro tentaram de tudo, mas sempre acabou em fracasso. Porque precisava proteger a entrada, o escorpião gigante ancião não pode usar todo o seu poder, caso contrário, as baixas do Palácio do Abismo Negro e do Templo Demoníaco da Lua não seriam tão pequenas. Eanil obviamente viu isso e seus encantadores olhos se viraram para a caverna atrás do escorpião. Para ter a proteção de um escorpião gigante ancião, definitivamente há algo importante na caverna. Por exemplo, um filhote de escorpião gigante ou um tesouro raríssimo que fez até mesmo um escorpião gigante ancião altamente inteligente mantendo-se firme na guarda até a morte.